Governo Municipal lança edital de concorrência pública para transporte coletivo urbano de Criciúma. Governo de Santa Catarina deflagra a Operação Presença e realiza entregas para o sistema prisional do estado. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Crescente de vendas online e instabilidade econômica do país acende sinal de alerta no comércio nacional. Hospital São Donato de Içara firma convênios com o governo catarinense para a manutenção da UTI da instituição. Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprova projetos que tratam de incentivos fiscais. E na retrospectiva 2019, vamos conferir o que foi destaque no Brasil nos últimos 12 meses. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Em Criciúma, o governo municipal lançou o edital de concorrência pública para transporte coletivo urbano da cidade. Confira. Lançado na última sexta-feira o edital de concorrência pública para empresas ou consórcio de empresas interessadas em prestarem e explorar os serviços de transporte coletivo urbano de Criciúma pelos próximos 25 anos. A empresa interessada que atender todas as exigências do edital e oferecer o menor preço da tarifa de remuneração proposta, combinada com o maior valor de outorga, vencerá o processo licitatório. As propostas das empresas interessadas devem ser conhecidas no dia 14 de janeiro, na sala de licitações no Paço Municipal. O edital está disponível no site do governo de Criciúma, o criciúma.sc.gov.br, na guia Licitações Editais. O edital de concorrência pública estabelece o valor máximo de R$ 4,20 para a tarifa. O valor de outorga mínimo fixado pela administração municipal é de R$ 20 milhões. Segundo o diretor da Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma, Gustavo Medeiros, hoje mais de 1 milhão de passageiros utilizam o transporte coletivo urbano por mês em Criciúma. Nos últimos anos, foram instalados mais de 350 novos abrigos de concreto e de metal e realizadas melhorias nos 3 terminais urbanos do município. O governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, lançou a Operação Presença. Na oportunidade, novas viaturas foram repassadas ao sistema prisional do estado. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Um importante auxílio para o sistema prisional catarinense. Em cerimônia realizada em Florianópolis, no Centro Integrado de Cultura, foram entregues 16 novas viaturas para a administração prisional e socioeducativa. O investimento no sistema prisional era importante para dar condições humanitárias até de transporte dos presos, enfim, atender as audiências, atender ao sistema de saúde também quando o preso comparece. E investimentos da ordem de mais de 3 milhões de reais, 50% do governo do estado, 50% do governo federal, é importante que se diga. A operação Presença também é uma atuação de gestão do sistema prisional, que mostra claramente que o sistema prisional ele não está no município, exclusivamente à disposição do município, e sim no estado todo, para qualquer demanda que o sistema nos requisitar. O ato também teve homenagens ao governador e a integrantes do Poder Judiciário. O governador destacou a parceria entre os poderes. Todos com participação ativa junto ao sistema prisional, seja na gestão, seja na solução de problemas, trazendo ideias para o governo do estado. Já nos reunimos algumas vezes para tratar sobre o sistema e a gente vê naturalmente no Tribunal de Justiça um parceiro no governo que tem a tarefa de execução, de custódia do preso, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas demandas iniciam na Justiça e é importante então estarmos caminhando de mãos dadas na solução de problemas, de comum acordo, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Poder Executivo, para que a gente possa ter cada vez mais um sistema
humanizado e que o nosso sistema seja, de fato, modelo para que o Brasil siga tudo que acontece aqui em Santa Catarina. Também foi lançada a Operação Presença, que reforça o efetivo em unidades prisionais de Santa Catarina durante o período de festas de fim de ano. A operação é extremamente importante e ela faz parte de um conjunto de ações voltadas a ampliar a segurança nas unidades prisionais. Há um aumento de efetivo na medida em que nós trazemos agentes de folga de outras unidades prisionais e outras atividades são realizadas em maior intensidade nessas unidades prisionais. Segundo o secretário, uma operação necessária nessa época do ano. Naturalmente, há um pouco mais de tensão nesse período de festas de final de ano e também como acontece em outros feriados, e nós regularmente convocamos operações semelhantes a essa. O governador destacou ainda mais investimentos no sistema prisional do Estado na construção de novas unidades para suprir o déficit de vagas. Nós estamos também com a pretensão, lançando estudo já junto ao BID, recebemos a visita agora de representantes do BID para parcerias público-privadas no sistema prisional. A intenção do governo é construir unidades em função do déficit de vagas que nós temos do sistema prisional, mas unidades humanizadas que possibilitam o trabalho do preso e que tem investimento privado para que o Estado não banque sozinho com essa despesa do encarceramento, mas que o preso tenha o direito ao labor, que ele possa trabalhar, que ele possa estudar, que ele possa, de fato, ao final da sua pena, ser ressocializado e ser devolvido à sociedade, integrado a ela. A seguir, Hospital São Donato de Içara firma convênios com o governo catarinense para a manutenção da UTI da instituição. A segunda-feira foi de céu nublado e temperatura agradável na região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana. Amanhã, terça-feira, dia 17, uma frente fria ainda traz instabilidades ao sul de Santa Catarina e, por consequência, chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 24. Na quarta-feira, o sol irá aparecer, mas ainda teremos pancadas de chuva em todo o sul. A mínima será de 17 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, a chuva vai embora. O sol volta a predominar, porém, em meio às nuvens, a temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 24. Na sexta-feira, uma nova frente fria traz instabilidades e chuva à região. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 27. Vendas fracas, aluguéis e impostos caros e a concorrência das grandes redes e também da internet. Não faltam motivos para explicar o que está acontecendo com o comércio brasileiro. Um dos resultados foi que nos últimos 2 anos, a maior cidade do país, São Paulo, fechou 15 mil lojas de comércio a mais do que abriu. No Rio de Janeiro, outra grande cidade do Brasil e que serve como termômetro para as demais regiões brasileiras, foram quase 5 mil. Rua São Bento, centro de São Paulo. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias, lugar estratégico para o comércio. Mas basta dar uma volta pelo local para perceber que a vida dos lojistas não anda nada fácil. Nossa reportagem encontrou vários estabelecimentos com as portas fechadas, dos 2 lados da rua, grandes e pequenos. São comerciantes que não suportaram a queda das vendas e pediram falência. Na verdade está difícil para todo mundo, né? Dinheiro está difícil, então acaba fechando mesmo. O camarada abre aí, toca um ano e pouco, já não tem condição de pagar, entrega. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio revela que as 2 maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, estão perdendo cada vez mais estabelecimentos comerciais. O cálculo levou em conta o número de comerciantes que fecharam as portas e os que abriram novos negócios nos últimos 2 anos e meio. São Paulo registrou um saldo negativo de 15 mil lojas e o Rio quase 5 mil. E o levantamento revela que a crise tem sido democrática.
o fechamento do comércio tem atingido tanto os bairros nobres quanto os bairros da periferia e até o centro da cidade. O exemplo é aqui, na República, bem no coração de São Paulo. A gente pode ver que essa loja já não tem mais vizinhos. Os dois lados fecharam as portas e ela também não deve demorar muito tempo, porque o comunicado mostra que o dono quer passar o ponto. O superintendente da Associação Comercial de São Paulo afirma que os pequenos e médios comerciantes são os que mais sofrem. Além da dificuldade para pagar os impostos, não conseguem enfrentar a concorrência das grandes redes. Como eles não têm um grande fôlego financeiro, isto leva a que se endivide, seja endividamento bancário ou tributário, principalmente tributário. A primeira coisa que é normal eles deixarem de pagar é imposto. Só que vai acumulando. Período longo, isto vai acumulando. Chega uma hora que acaba faltando fôlego para continuar. Então eles preferem fechar. Além das grandes lojas de departamento, não dá para esquecer das vendas pela internet. Foram 2 duros golpes que levaram o Luiz a nocaute. Durante 5 anos, ele foi dono de uma loja de esportes no centro de São Paulo. A concorrência é desleal. Quando você trabalha com marcas, as marcas hoje você pode comprar pela internet. Então as pessoas chegam na tua loja e querem comparar o preço de uma empresa, que eu não vou citar nomes, e é comparar com a tua loja. E você tem teus custos na tua loja, você tem teu aluguel, você tem seus funcionários, tem as despesas, luz, água, tudo, telefone. Então é impossível se concorrer com o próprio fornecedor teu. Segundo o superintendente da Associação Comercial, quem pretende abrir o negócio deve estudar bastante antes e não esquecer 3 coisas: conhecer a realidade do ramo de negócio que pretende explorar, procurar um local adequado e não se endividar para abrir o estabelecimento. Muitas vezes você já começa endividado, é muito mais difícil depois para administrar o negócio. A queda da taxa de juros vai ajudar a diminuir um pouco essas dificuldades, mas é um processo, não é uma coisa que do dia para a noite vai acontecer. Esse processo já vem beneficiando as empresas maiores, mas ainda não chegou para as pequenas. Já para o Luiz não dá mais. A decisão de baixar as portas no ano passado é definitiva. Ele diz que não tem a mínima vontade de abrir outro estabelecimento comercial. Infelizmente, eu venho de família de comerciante, há 40 anos que eu estou no comércio, tá? E não, eu não quero mais. Cansei, sabe, muita luta em glória nos últimos tempos, então agora eu quero passar a partir de outra, trabalhando em outra situação, não mais o comércio, infelizmente. A direção do Hospital São Donato de Içara espera concretizar nos próximos dias convênios com o governo do estado para a funcionabilidade da unidade de terapia intensiva, a UTI da instituição. A unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital São Donato em Içara, completa nesta segunda-feira 90 dias de funcionamento. Antes disso, o espaço já havia sido inaugurado, mas ficou fechado até a definição de repasses que viabilizassem sua abertura. Mas ainda que esteja funcionando, a UTI operava até agora sem subsídios do governo. Então, a UTI ela foi inaugurada nos últimos dias de 2018 e só no meio do ano agora que a gente conseguiu habilitar os 10 leitos junto ao Estado para eles pagar administrativamente. E agora a gente está finalizando então o convênio com o Estado, né? O Estado já liberou na sexta-feira 2 parcelas então do convênio da UTI e vida que segue, a UTI está funcionando e temos também outros convênios que a gente está habilitando junto ao governo do Estado. O diretor do hospital lembra que o convênio com o governo do estado para custear a unidade de terapia intensiva, que é de aproximadamente R$ 2.800.000 por ano, não cobre todos os gastos. Por isso, outros meios foram buscados pela diretoria. Então, tem alguns valores que começam a chegar essa semana, que são emendas parlamentares que completarão ou complementarão os custos da nossa UTI, do hospital, que é a emenda do João Paulo Carnubing, da Giovana de Sá, do Rodrigo Minuto, né, do Espiridião Amin, são vários deputados que ajudam o hospital, e essas emendas estão todas sendo habilitadas essa semana. A semana passada já assinamos convênios, vários, e essa semana eles solicitam a abertura de conta, né, e até o dia 20 a gente espera então que esses
valores desses convênios estejam creditados na conta do hospital. Um outro convênio de R$ 2.400.000 por ano também teve algumas parcelas encaminhadas nos últimos dias, o que vem suprir não só a UTI, mas outros custos do hospital. Então, essa parcela de R$ 2.400.000 são convênios referente a 12 meses, né, é R$ 200.000 mês, e na sexta-feira esse convênio nós já recebemos 2 parcelas, né, que ajuda bastante o hospital aí na complementação dos serviços todos do hospital. Algumas coisas estavam bastante atrasadas, vamos colocar em dia, né? E os outros convênios essa semana, então a gente acredita que realmente eles estarão todos completos e com abertura de conta, o crédito na conta, para dar vida ao hospital, né? A UTI entrou em funcionamento no dia 16 de setembro. De lá para cá, muitas vezes os leitos ficaram superlotados. Nesse tempo, 3 meses de funcionamento, o dinheiro não entrou, mas a conta precisou ser paga. A UTI ela nos consome, só os 10 leitos de UTI, em torno de R$ 30.000 por semana de medicamentos. Na realidade, o que aconteceu? A gente deu prioridade para pagar esses medicamentos e tudo aquilo que se relacionava à questão da UTI e o hospital atrasou alguns fornecedores, negociou com alguns fornecedores, e até profissionais médicos a gente teve que negociar e atrasar aqui. Agora, com a entrada então desses recursos, a gente está colocando todos esses profissionais em dia. Por isso, o diretor ressalta que esses convênios, emendas parlamentares e parcerias são essenciais para a manutenção do hospital. Só a parceria que a gente tem com os parlamentares, essas emendas coletivas, emendas individuais dos parlamentares, que são parceiros do Hospital São Donato, como essas pessoas que eu já citei, é o que mantém o hospital aberto. Sem essas emendas parlamentares, eu não tenho nenhuma dúvida que não existe nenhum hospital que vai permanecer com a porta aberta. Essas emendas tiram a gente do sufoco e colocam realmente a casa em ordem, né? E falando em parceria, o diretor destacou uma delas, que deve melhorar ainda mais o atendimento na UTI. Perfeitamente. Nós temos uma parceria com a Cooper Aliança, já conversamos com o presidente da cooperativa, o Dedê, sempre foi parceiro do hospital, nós temos uma saveira doada aí pelo hospital, o nosso elevador foi doado pelo hospital, né? Então a cooperativa sempre foi um grande parceiro e um grande amigo do Hospital São Donato. E nós vamos comprar e adquirir um tomógrafo agora em 2020, mas essa semana provavelmente o presidente do hospital, Zinho, vai assinar a compra desse equipamento que vai ser totalmente doado pela Cooper Aliança, pelo Dedê, que a gente já fez uma conversa. Então a gente está bastante animado, porque com a habilitação dos 10 leitos de UTI, o hospital realmente precisa de um tomógrafo, e toda a região, aí, mais de 80 mil pessoas entre Içara e Balneário Rincão, né? Precisa de um tomógrafo, e a gente não tinha no hospital, agora temos mais de 100 leitos também, né? E com a complexidade que tem agora das novas doenças e pessoas que nos procuram em função dos 10 leitos de UTI, não tem como a gente ficar sem um tomógrafo no hospital. A seguir, na retrospectiva 2019, vamos conferir o que foi destaque no Brasil nos últimos 12 meses. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou projetos que tratam de incentivos fiscais. Uma boa notícia para quem deseja empreender no estado.
A Comissão de Finanças e Tributação realizou sessão extraordinária para limpar a pauta antes do recesso. Entre os projetos mais urgentes aprovados nesta quinta-feira estão os que tratam de incentivos fiscais. Como as duas matérias receberam emendas parlamentares, voltam agora para a Comissão de Constituição e Justiça para análise. Mas a previsão é que os dois projetos sejam apreciados em plenário para virar lei até a próxima quarta-feira. Um deles é o chamado projeto de rescaldo, que concede isenção ou desconto de ICMS para vários segmentos do setor produtivo que ainda não tinham sido contemplados nos projetos anteriores, já aprovados pelo Parlamento. O relator foi o próprio presidente da comissão, deputado Marcos Vieira. Daqui para trás não existe mais benefício de forma individual. O que vai existir é concessão de benefício para setor produtivo como um todo. E aí sim, quem se enquadrar nos critérios da lei será atendido com o benefício fiscal. Quem não se enquadrar, não terá. E outras empresas que quiserem vir para Santa Catarina, ou se alguma de Santa Catarina quiser aumentar a sua planta industrial, também terá direito a esses benefícios fiscais que nós estamos votando aqui, desde o início deste ano. O outro projeto aprovado e que segue para a CCJ para análise das emendas, reduz de 17% para 12% a alíquota de ICMS cobrada nas operações entre contribuintes para diversos segmentos da indústria. Fica mantida a alíquota de 17% apenas na última operação com o consumidor final. O relator da matéria foi o deputado Milton Obos. Essa redução de 17 para 12, que não foi possível no ano passado porque tinha um conflito com o setor têxtil e que ele é muito representativo em mão de obra, nós perderíamos muita venda para o grande varejo do Brasil se não tivesse resolvido essa questão da diferenciação do crédito tributário de 17%. E a Secretaria da Fazenda resolveu isso, o que nos permite então aprovar esse projeto e dar mais competitividade para a indústria catarinense para vender aqui dentro de Santa Catarina. Já a votação da Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas para o próximo ano, e do Plano Plurianual, que define as ações do governo nas mais diversas áreas para o período de 2020 a 2023, ficaram para a próxima semana. O presidente da comissão concedeu vista coletiva aos parlamentares e os dois projetos devem ser apreciados em reunião extraordinária marcada para a próxima terça-feira, à 1h30 da tarde. São projetos de lei estruturantes para Santa Catarina, mexe com a vida de todos nós catarinenses, né? O PPA é para 4 anos. No PPA constam todas as possíveis demandas de Santa Catarina, né? E se for resolver tudo, isso vai ter um custo de quase 130 bilhões de reais. Então é lógico e é regimental os deputados pedirem vista, e eu sempre faço isso dessa forma, né? A LOA igual, ou seja, também vai mexer com os catarinenses no ano de 2020. E a LOA ela estima a receita e fixa a despesa. Aquilo que o governo pode arrecadar e de que forma vai arrecadar, e aquilo que vai gastar e de que forma pode gastar. Ao todo, foram aprovados mais de 10 projetos de lei durante a reunião. Entre eles, o que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para os alunos da educação básica matriculados na rede pública estadual de ensino, de autoria do Poder Executivo. E o projeto do deputado Felipe Estevão, determinando que o próprio preso ou apenado pague pelo uso de equipamento de monitoração eletrônica. As duas matérias ainda seguem para outras comissões. O ano de 2019 no Brasil foi marcado pela chegada ao Planalto de Jair Bolsonaro. O governo se envolveu em algumas polêmicas, inclusive com outros países. Para muitas famílias, o ano chega ao fim em meio à dor, tragédias que acabaram tirando a vida de centenas de pessoas. Por exemplo, em Brumadinho, onde a lama matou mais de 250 pessoas, e no Rio de Janeiro, onde ocorreu um incêndio no centro de treinamentos do Flamengo que vitimou jovens e comoveu o Brasil. Jair Bolsonaro chegou ao Planalto prometendo mudanças na forma de governar e reformas. Não foi fácil, mas conseguiu a aprovação da nova Previdência. No Congresso, uma novidade: o Parlamento retomou o protagonismo em votações decisivas. Mas o que marcou mesmo o governo Bolsonaro foram as polêmicas.
No primeiro escalão, ministros que bateram de frente com o presidente perderam o cargo. Nas redes sociais ou em entrevistas, Bolsonaro fez declarações que geraram controvérsias. Consequência, acumulou muitos desafetos. Os filhos também promoveram afirmações polêmicas. A retórica conservadora despertou críticas em vários setores. No plano internacional não foi diferente. Na ONU, Bolsonaro atacou adversários no discurso de abertura da Assembleia Geral. Embora tenha se aproximado do presidente americano Donald Trump, a quem visitou logo que assumiu, de líderes europeus, o ex-capitão ouviu fortes críticas, a maior parte delas dirigidas à gestão do meio ambiente pelo governo federal. As queimadas infernizaram o Planalto e foram usadas por líderes internacionais como exemplo de desleixo em relação às leis ambientais. Do presidente da França, Emmanuel Macron, vieram as críticas mais contundentes. Macron chegou a dizer que Bolsonaro mentiu sobre sua preocupação com a proteção do meio ambiente e afirmou que discutir o status internacional da Amazônia é uma questão que se impõe. Em uma rede social, o ex-deputado comentou uma foto comparando as primeiras-damas de Brasil e França. Por causa disso, Bolsonaro foi acusado de chamar Brigitte Macron de feia. O Brasil continuou sofrendo na área ambiental. Manchas de óleo apareceram em centenas de praias do Nordeste e Sudeste. Provocaram mortes de animais e afugentaram turistas. Um dos suspeitos do derramamento é um navio grego. O ano de 2019 foi marcado por tragédias. No município mineiro de Brumadinho, o rompimento da barragem da mineradora Vale deixou mais de 250 mortos. A lama destruiu famílias, provocou dor e sofrimento. Além disso, causou um impacto ambiental gigantesco. A Agência Nacional de Mineração divulgou relatório indicando que a tragédia poderia ter sido evitada se a Vale tivesse prestado informações corretas ao Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, um massacre na escola Raul Brasil comoveu o país. 2 jovens invadiram o colégio e mataram 8 pessoas. Depois tiraram a própria vida. Os atiradores eram ex-alunos da escola. No Rio de Janeiro, o sonho de se destacar no futebol destruído pelas chamas. Um incêndio matou 10 meninos no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. As vítimas tinham idades entre 14 e 17 anos. Os jovens morreram quando o alojamento em que dormiam pegou fogo. Também no Rio, um incêndio em um hospital deixou 20 mortos. Agentes da polícia concluíram que o fogo começou no gerador, que estava no subsolo da unidade. O ano foi marcante na vida de 2 ex-presidentes. Michel Temer foi preso em março junto com outros 2 acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. Dias depois foi solto. Já o ex-presidente Lula foi libertado depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Condenado no caso do triplex do Guarujá, Lula ficou 1 ano e 7 meses preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. No mundo artístico, o ano foi de grandes perdas. A cantora Beth Carvalho, conhecida como a estrela do samba, morreu aos 72 anos. Os fãs também se despediram de João Gilberto, considerado o pai da bossa nova. O cantor e compositor morreu aos 88 anos. Uma tragédia tirou a vida do jornalista Ricardo Boechat. Ele morreu na queda de um helicóptero. Dono de um humor ácido, o apresentador usava essa característica para noticiar fatos e criticar situações. Para fiéis católicos, 2019 será inesquecível. O Papa Francisco canonizou a irmã Dulce como a primeira santa nascida no Brasil. A missionária dedicou a vida aos pobres e ao trabalho social em sua terra natal, a Bahia. Dulce fundou hospitais e uma rede de apoio que dirigiu até sua morte em 1992, aos 77 anos. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.